O título de hoje, o estudo de hoje é o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Muitas Moradas. Jesus, um pouco antes de se dirigir ao Jardim das Oliveiras, onde ele seria preso, ele se reuniu com os discípulos e ali ele deu várias instruções, ele como que falou de várias situações que iriam ocorrer, deu palavras de esperança a eles, fez uma oração muito bonita. Então, isso está no Evangelho de João, e esse capítulo 3, Kardec coloca como Muitas Moradas, ele vai explicar sobre o capítulo 14, que está no Evangelho de João, quando ele fala para os apóstolos de uma maneira assim, bem suave, mas firme, para eles terem esperança num futuro melhor. Então é onde ele diz, no versículo de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar, e depois eu vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Kardec começa explicando que essa casa do Pai é o universo, todo o universo, tudo que existe, criação do seu alto, as suas mãos, entre aspas. E que essas moradas, então, são os diversos mundos que existem no espaço, que é infinito. E que mundos são esses? Todas as estrelas, os planetas, as galáxias, que nós não temos noção do número, da infinidade. Só para título de curiosidade, as últimas observações do telescópio Hubble, que está em órbita, foram feitas, que são conhecidos mais de 200 bilhões de galáxias, Então, bem mais, ele chega a falar até em trilhões. A gente sabe que uma galáxia é um aglomerado de estrelas, e nessas estrelas com os seus planetas. Só para saber o quanto é infinito tudo isso, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem de 100 a 400 bilhões de estrelas e planetas. Então, essas palavras de Jesus, elas foram ditas sem rodeios aos discípulos no momento em que ele precisava atingir os sentimentos deles, porque eles iriam continuar o seu evangelho, os seus ensinamentos. Eles tinham essa missão, e Jesus sabia que para realizar esse trabalho era preciso que eles perseverassem na fé e na confiança em Deus. E no caso que aquele momento ele já sabia que ele não ficaria mais entre eles, que ele seria preso e seria crucificado, então ele dá a eles essa mensagem de esperança, a ponto de dizer a eles que iria preparar o lugar para eles, iria antes preparar o lugar. Então ele afirma que existem muitas moradas, e o Espiritismo, como sendo o Consolador que ele prometeu para a humanidade, vem então nos dar o conhecimento relativo dessas moradas, como sendo então esses mundos que nós podemos, Kardec classifica eles de acordo com a situação deles, com a condição, o destino e com as características do ser
é para a gente ter ideias dessas infinitas moradas do Pai. Então ele classifica entre mundos primitivos, que são os mundos onde vivem as almas nas suas primeiras encarnações. Então são os mundos bem rudimentares. Depois ele fala de mundos de expiação e de provas, que é onde o nosso planeta Terra está classificado, né? Que ainda há o predomínio do mal, e esses mundos de provas e expiações, eles também servem de exílio, né? Para espíritos rebeldes ainda às leis de Deus. Nós temos informações de que vários dos nossos habitantes, né, do nosso planeta, somos espíritos degredados do sistema de capela. Então são diferentes. Os mundos primitivos não são destinados a esses espíritos, mas sim os mundos de expiação e provas. Depois ele fala de mundos regeneradores, que é onde aquelas almas que ainda têm algo a resgatar, elas já conhecem o bem, mas elas ainda possuem algo para melhorar, elas então se encarnam nesses mundos a fim de descansarem ali, de repousarem, né, dos cansaços, das lutas. Então são os mundos de regeneração, que ainda possuem o mal, mas em bem menor quantidade. Mundos felizes, que é onde o bem já supera muito o mal, e mundos celestes, que são as moradas dos espíritos puros. Aí só existe o bem, não tem mais império nenhum do mal. Então, por aí nós entendemos, quando ele fala de mundos inferiores e mundos superiores. Ele fala que para a gente classificar um mundo inferior ou superior, só pegando um outro de referência. Então, inferior à Terra, por exemplo, pegando a Terra de referência, e superior a ela. Então, nos mundos mais atrasados, e veja bem, esse conhecimento são conhecimentos que os espíritos ditaram na codificação para Allan Kardec. Então, a gente fala disso, o espiritismo antecipou a ciência, que ainda está, né, comprovando a vida em outros planetas. E Kardec fala, né, os espíritos disseram que nós ainda não conseguimos, porque os nossos instrumentos de análise não conseguem atingir, alcançar a vibração dos seres dos outros planetas. Mas a ciência está a caminho, já tem bastante observações a esse respeito. Então ele fala, né, que nesses mundos mais atrasados a forma humana é a mesma, mas não existe beleza, não existe nenhuma delicadeza. Os seres não têm noção do que é justo, né, do que é injusto, não tem essa noção. Eles não possuem invenções, não possuem facilidades, indústrias. A sua vida é toda dedicada a conquistar o alimento. E, como eu disse, não são criaturas que vêm de outros planetas, mas Kardec chama como se fossem crianças em crescimento, em desenvolvimento. Já nos mundos superiores, o corpo do ser humano é bem mais aperfeiçoado, é mais bonito. Como ele não possui a materialidade que nós temos na Terra, né, esse corpo, então, ele é bem menos sujeito às necessidades materiais, às doenças, tudo aquilo que é causa, né, do predomínio da matéria. E também ele fala da locomoção, que como essa parte do corpo físico é bem mais leve, né, menos pesado, essa locomoção é mais fácil, né? Os espíritos como que planam, né, na superfície apenas pelo esforço da vontade. A morte é vista de uma maneira bem mais tranquila,
porque ela não é vista com nenhum pavor, é vista como uma transformação, porque ninguém tem dúvidas a respeito do futuro. A gente vê que o medo da morte entre nós, entre os planetas mais inferiores, se dá muito pela dúvida quanto ao que existe após. E isso não está mais presente nos mundos superiores. E também, como a alma não está presa nessa matéria grosseira como é a nossa, né? Essa alma irradia e tem uma lucidez quase que sempre permanente, e ela está sempre com muita facilidade de emancipação. Então, nesses mundos felizes, não existe mais entre as nações as guerras, né, as ambições de dominação, e o que existe entre as pessoas, entre os seres, são diferenças apenas no aspecto moral e intelectual. Veja bem que no nosso mundo nós vivemos uma condição de dualidade, né? Nós estamos sempre precisando de uma coisa para entender a outra. Então, muitas vezes a gente precisa passar por uma experiência do mal para sentir, para entender o bem. Nós precisamos da noite para admirar o dia, a luz. Nós precisamos muitas vezes da doença para apreciar a saúde. Nos mundos superiores, esses contrastes não são mais necessários, né? Nós às vezes temos dificuldade de compreender isso, né? Quando a gente fala assim, isso que eu estou dizendo dos mundos superiores, às vezes a gente fica assim, mas será que isso é assim mesmo, né? É verdade mesmo? E os Espíritos nos explicam que essa dificuldade que nós temos, né? É porque nós ainda não vivemos muitas coisas felizes ainda como espíritos, né? Então nós temos dificuldade de compreensão. Ele diz que os habitantes da Terra retratam muito bem nas pinturas os tormentos do inferno, que tem vários quadros, várias situações mostrando tudo direitinho como é o inferno, né? Entre aspas, inferno, mas que para pintar o céu é mais difícil, né? O homem ainda não sabe representar com tanta clareza, porque nós ainda não experimentamos essas alegrias. Por enquanto, o nosso planeta ainda é marcado por muito sofrimento, por muita angústia, e que isso só vai mudar na medida em que o ser humano começar a se purificar, né? a se melhorar, para ele ver que ele não precisa de contrastes para sentir o bem. E a boa notícia para nós é que esses mundos venturosos, né, onde a gente vai viver um pouco mais leve, né, vai ser mais bonito, isso tudo está acessível a todos nós, né? Não é privilégio de ninguém. O que precisamos é conquistar pelo nosso esforço e pelo nosso trabalho um lugar nesses mundos. E ele fala o que é muito importante, né? É que os mundos eles progridem também como nós, materialmente, porque o progresso faz parte da lei da natureza. Então a Terra, né, com a humanidade que habita nela, então já esteve num plano inferior, né, tanto moral como intelectualmente. Então ela já foi um mundo primitivo, passou para um segundo estágio, que somos, né, agora o nosso planeta de expiações em prova, e está se transformando, segundo relatos, né, que nós temos dos espíritos e dos acontecimentos que estão se dando atualmente, está caminhando para se
transformar em um mundo regenerador, onde todos os seus habitantes vão se esforçar para viver o bem. A gente pergunta como isso pode ser possível. A gente fala, mas nesse momento que nós estamos vendo no planeta Terra, estamos vendo guerras, doenças, Covid, enfermidades várias, além da miséria moral, da miséria social que assola a maioria dos países, os Espíritos nos dizem que é preciso que o mal seja bastante conhecido para que o bem seja percebido. Olha bem o contraste, novamente, na questão 784 dos Espíritos, ele fala mais ou menos isso, que depois que o homem se cansa, ele está cansando de fazer o mal, vai haver esse despertar para sentir o bem, para que o homem procure de vez usar a sua inteligência e a sua vontade para erradicar o mal. E que nós estamos sim a caminho, que nós temos a esperança de que esse processo já está se dando. E quando nós falamos em que o mal precisa ser bastante conhecido, é preciso que a gente preste muita atenção que conhecer o mal não significa propagar, nem divulgar, nem alimentar o mal, mas significa entender como o mal se manifesta individualmente a cada um de nós e coletivamente. É a compreensão para que se possa trabalhar no bem sem ser orientado jamais pelo domínio do mal. E muito pertinente também a gente falar do primeiro item desse capítulo, que ele fala que independente desses mundos, dessa imensidão de planetas, de sóis que tem nesse espaço infinito, que são moradas físicas onde nós, filhos de Deus, podemos habitar, independente disso, essas muitas moradas também podem ser entendidas como a situação dos espíritos na erraticidade. Vamos entender que erraticidade significa a condição do espírito entre as suas encarnações. Então, é uma condição do espírito. Os espíritos, no intervalo das suas encarnações, se eles não progrediram, eles vão continuar presos ali nos seus interesses materiais, naquilo que é o objeto da sua atenção, eles dificilmente vão conseguir se afastar do ambiente onde eles viviam e muitas vezes são atormentados por remorsos e aflições. A gente sabe, que por que o espírito sofre? Isso a gente tem bastante consciência pelos relatos, Por que sofre o espírito depois que ele desencarna? Sofre por efeito das paixões que conservam, dos vícios que conservam. Então aí trazemos uma reflexão para nós, para a gente se esforçar ainda na matéria, ainda aqui, reencarnar, para nos libertar de tudo aquilo que nos cerceia, tudo aquilo que nos prende, os vícios, os defeitos morais, tudo aquilo que retarda a nossa caminhada, tendo a certeza de que isso é importante para que nós tenhamos uma situação melhor quando nós formos para o mundo espiritual. E no mundo espiritual, aqueles que já conseguiram entender o amor, a justiça,
né, que fazem dessa situação a sua morada interior, né, e Kardec está falando de morada como estado de alma, né? Então esses espíritos já percorrem esse espaço infinito com claridade própria, com luz própria, porque o espírito, à medida que ele vai progredindo, ele começa a ter luz, começa a brilhar, né? Então, quanto mais nós nos desapegarmos das nossas situações materiais, mais nós vamos ter essa claridade. Esses espíritos também convivem com aqueles que amam, com a sua família espiritual, né? E são realmente mais felizes. Então, se nós quisermos saber qual é a morada que está reservada a cada um de nós depois do nosso desencarne, então basta a gente ver o esforço que nós estamos fazendo na prática do bem. Essa morada será compatível com as nossas ações, com os pensamentos, com aquilo que nós estamos fazendo de bom. E para encerrar, nós fazemos uma reflexão sobre a nossa linda morada, né, o nosso planeta Terra. O planeta Terra, nós estamos dentro do planeta e o planeta está em nós, visto que nós somos feitos dos mesmos elementos, né, que constituem o planeta. No nosso sangue nós carregamos os minérios que existem no solo. Nós temos ferro, cálcio, manganês, selênio, né? Fósforo, magnésio, vários, né? E esses minérios, né, são absolutamente necessários para a nossa saúde. Se nós deixarmos de ingerir os alimentos que constituem, né, o nosso organismo, seja por alimento ou por medicamento, nós vamos ficar expostos, né, o nosso corpo a um desequilíbrio e a doenças. Então nós temos esses elementos. Nós fizemos uma analogia com a água. No planeta existe 70% de água, assim como no nosso corpo, os mesmos 70%. E o ar, que é o elemento mais urgente para a nossa existência, nós podemos passar vários dias sem ingerir alimentos sólidos, né? Um pouco menos de dias sem ingerir líquidos, mas poucos instantes sem o ar. Na cultura indiana, eles falam no prana, né? O prana é a energia vital, é o nosso fluido vital, que para eles é absorvido apenas pela respiração. Por isso eles trabalham tanto exercícios respiratórios. Então não é possível separar nós, né, a nossa humanidade hoje, terráqueos, do nosso planeta. Esse planeta generoso, ele nos oferece tudo o que nós precisamos para viver de forma saudável, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E segundo os relatos espirituais, né, foi Jesus o responsável por talhar essa estrutura do nosso planeta, a estrutura geológica, e depois de pronto colocou nele o seu pensamento de amor, de justiça e de caridade. Então a Terra é a nossa escola, ela nos oferece todas as lições que nós precisamos e também todas as oportunidades. Então, quando nós sonhamos com um mundo melhor, como nós falamos que o planeta está em nós e nós estamos no planeta, né? Então, sonhar com esse mundo melhor é fazer, antes de tudo, um trabalho conosco mesmo, né? Sem trevas, incansáveis, para que esse homem velho que ainda habita em nós dê lugar ao homem renovado, ao homem feliz, né? De viver esses ensinos que foram oferecidos para nós há mais de 2000 anos. E tenhamos a certeza de que isso é possível.
que nós já possuímos muito, já avançamos muito para operarmos no nosso espírito essa construção que, como eu disse, depende do nosso esforço e principalmente da nossa vontade. Então, se em nosso corpo nós temos todos os elementos do planeta, no nosso espírito nós temos todo o potencial daquele que nos criou, potencial divino. Então, olha que grandiosidade. O nosso espírito, quando nasceu e quando foi criado por Deus, ele recebeu naquele momento da criação tudo que ele precisa para sair vitorioso nessas provas que nós somos chamados a fazer nessa escola abençoada que é o nosso planeta Terra. Então esse é o estudo que nós viemos fazer.